Eu não conversei com o Vamp em relação a isso, né? Eu não tenho informações, mas de fato... Não, o Vamp é parceiro. Mas, assim, eu não tenho informações para bater 100%. Mas o que o Sormani fala, isso fala mais sobre o Tite do que sobre o Gabigol? Sim, eu acho que essa é a questão, né? Sim. E o Vamp não ia ser louco de falar um negócio desse. Se não tivesse a informação. E outra coisa. Eu não ia jogar um negócio desse, porque, como o seu Sormani falou, é uma coisa seríssima. Mas chegam para eles, são ex-jogadores. É uma coisa seríssima. O Vamp... E olha que o Vamp sabe de muito mais coisa, não só do Gabigol. Tem coisas que ele não pode falar. Tem coisas que a gente não pode falar, porque senão é uma coisa. Eu acho absurdo, não tinha que guardar segredo, tinha que falar. Mas, assim, pro Vamp soltar isso é porque realmente alguma coisa chegou para ele. Eu vou contrapor o seguinte: tem um outro cara que tem uma personalidade um pouco parecida com o Gabriel. Quem? O Dudu. E o Dudu, ele teve um período muito grande na carreira dele recentemente, em que ele pelo menos merecia uma vírgula com a camisa da seleção. Que ele fez no Palmeiras, exatamente, entre 2016 e 2018. Exatamente, né? Bem lembrado. O Dudu foi um cara que pode alguém gostar ou não, achar ele decisivo ou não, enfim, vai o Sormani, por exemplo, tem a convicção dele em relação ao Dudu, enfim, e é da visão de cada um. Mas o que ninguém pode, talvez, tirar é uma opinião de que, em algum momento, pelo que ele estava fazendo, Dudu, vamos ver você na seleção. Vamos te testar na seleção, vamos analisar. E ele nunca foi chamado. Porque a gente sabe que o Dudu é um cara de personalidade então tu tá forte. dizendo que não é tão assim, que se fosse só pela pressão, o Gabigol não estaria assim como o Dudu não teve, é isso? Bate muito com o que... Eu tô falando o contrário, porque assim... Que o Dudu também não chegou na seleção por causa de personalidade. Exatamente. Entendeu? O Dudu é um cara que... O Dudu é um cara que... O Dudu fala... O Dudu, quando a gente fala, né, Pedro, o Gabigol é chiliquento e tal, o Dudu também tem os seus momentos de chilique. Sim. Também chilique de um cara que quer jogar, de ser um cara fominha, de ser um cara que quer participar. Eu não quero sair, eu quero estar jogando, eu quero isso. E eu não tô criticando, eu acho que tem coisas que são exageradas, verdade, tanto o Dudu como o Gabriel. Mas só que o Dudu nunca pisou na seleção brasileira. E eu tenho certeza que ele nunca pisou na seleção brasileira, não por bola, por outros motivos. Ô Pedro, fala aí, pega essa comparação, mas fala do Gabigol também, fala aí. Vou tentar. Eu acho que a comparação que o Facinca faz sobre o Dudu é interessantíssimo, até para talvez tirar um pouco dessa história do peso, que só é convocado por uma grande torcida. Eu acho que tem uma coisa que é ponto pacífico. A gente já comentou aqui em outros programas, acho que o Zé, há mais tempo até comigo em bancada, já deve ter ouvido, Facinca e Sormani também mais recentemente. O Tite, ele não aprovava exatamente o comportamento do Gabriel no início do trabalho dele na seleção. É bom lembrar, o primeiro jogo do Tite, a primeira convocação do Tite, ela acontece em agosto de 2016, depois da Olimpíada. Gabriel em alta pela Olimpíada, ele é convocado. Os dois primeiros jogos do Tite são contra o Equador e contra a Colômbia. O Gabriel Jesus assume a titularidade. O Gabriel não reage bem internamente a não ter esse tipo de... a perder essa vaga. O comportamento do Gabriel nos bastidores, no dia a dia, nos treinamentos e tal, o afastou da seleção. O Tite não gostava, a comissão técnica não gostava daquele comportamento do Gabriel ali. Era um outro Gabriel, 5 anos atrás. Sim. É bom lembrar. O Gabriel ficou distante da seleção muito tempo por isso. O Gabriel, quando era aquele Gabigol da nação, herói, título da Libertadores, brasileiro, em 2019, também existia uma pressão. Ele não era convocado. Ele voltou a ser lembrado esse ano, com mais frequência, que as convocações voltaram e tal. Por que também? Eu acho que não é só exatamente citado pelo Vampeta, pela pressão. O Tite não tinha um camisa 9, o Tite não tinha a função de um cara dentro da área. E eu acho que a gente vai combinar que o melhor atacante do futebol brasileiro é o Gabriel, que poderia fazer essa função. Então ele ganhou uma chance. Eu não consigo estabelecer relação de que o Tite só convocaria por pressão. Respeito todo o trabalho do Vampeta, as informações dele, o que ele quiser trazer, tudo bem. Agora, já tivemos outras situações, como bem pontuou o Facincani, e a gente tem essa situação do Gabriel, que há uma justificativa para a convocação. E ele também ficou fora há muito tempo, quando havia um clamor popular pelo artilheiro do Brasil, o Gabriel, a figura. Ele ficou fora, porque o Tite não tinha exatamente a maior simpatia. E agora ele voltou a ter ali uma situação de achar que deveria convocar. Então não sei se é exatamente só uma situação de pressão. Eu acho que tinha justificativa antes, além da bola. O Gabriel não tinha um comportamento considerado ideal pela comissão, por isso ficou fora muito tempo da seleção, alguns bons anos. Voltou agora porque não tinha um camisa 9. E outra coisa, se não fosse o Gabriel,
teria sido convocado sob pressão, hoje a gente chamaria quem para essa vaga ali? Então eu não acho que o Gabriel sabe estar vai lembrar uma coisa. Se o Gabriel Jesus estivesse bem. Tem todo um histórico de desgaste, tem todo um histórico de desgaste, mas tem uma situação. Ele chamou o Arthur Cabral. Pedro, Fala, Ele chamou o Arthur Cabral, o Firmino. Tá cheio de centroavante brasileiro jogando fora. É só chamar. O que eles mais gostam de fazer é chamar jogador de fora. Mas eu concordo com o seu pensamento. Eu acho que você tem razão. Gabriel tem que estar na seleção. Entendeu? Eu acho que você tem razão. Mas dizer que, se não convocar o Gabriel, quem vai levar? Tem várias opções. Tem várias opções. O que eu tô falando, Sormani, é que não fecha muito essa história de eles não se bicam e só convocou porque o jogador... Pedro, mas faz um pouco de sentido. Exatamente esse tipo de pressão, até por tudo que ele fala. Você lembra da história do Neymar e ele? Quando ele era técnico do Corinthians, uma entrevista que ele dá depois do jogo Santos e Corinthians... Ele não era exemplo. Ele fala mais ou menos o que o René Simões falou. E hoje, quando ele vem a público, o discurso dele sobre o Neymar é completamente diferente. O Neymar mudou? Claro que não. O Neymar é o mesmo jogador, desde o momento que ele começou até hoje. Acho que tem um período grande. Pedro, mas tem uma outra coisa, hein? É claro que tem todos esses fatores que você explicou, porque você também entende muito bem de seleção, a gente sabe disso. Mas eu também tendo a entender esse comportamento e essas informações por outro fator. O Pedro foi chamado mesmo sendo reserva do Flamengo. Ele foi chamado para a seleção, antes do Gabriel, inclusive, né? E a gente sabe que o peso midiático do Flamengo, eu não estou dizendo que é só por mídia, não, tá? Sim. Mas também interfere. O Tite, ele vem com esse discurso de bom moço que eu não compro em nenhum momento e nunca vou comprar. Eu jamais vou comprar o discurso do Tite de ninguém da CBF. A gente sabe que tudo ali é muito bem costuradinho. Tudo ali também é feito muito para ter um clamorzinho popular, para chamar um pouco desse carisma que a seleção perdeu. E hoje em dia, quem que tem carisma no Brasil? O Flamengo. Além de ser um grande time, e é por isso que tem carisma, porque se o Flamengo fosse um time ruim, não tinha carisma, o time é bom, muita gente que nem é flamenguista adora ver o Flamengo jogar, eu, Zé Elias, Sormani, todo mundo. Eu não sou flamenguista, mas eu adoro ver o Flamengo jogar, porque, porra, é um prazer ver o Flamengo, um time jogar bem. A gente adora, é um lapso de lucidez nesse deserto de ideias que é o futebol brasileiro hoje. Então você vê um time jogar bem, é natural que esse time vai chamar atenção. E para você chamar atenção e trazer tudo aquilo que a seleção não tem e que o Flamengo tem, porque são antagônicos, o Flamengo e a seleção hoje são mundos completamente paralelos. A seleção é um mundo chato, pragmático, sem ideia, de um time que evolui, contra um time que passa ano e entra ano. Você pode contestar uma escalação aqui e acolá, mas o time só cresce. O time só melhora, tá numa final de Libertadores de novo. Tá brigando por um tricampeonato brasileiro. Ganhando título atrás de título. Então, assim, quem que chama atenção hoje? Flamengo. Quem que tem carisma hoje? Flamengo. Quem que hoje arrecada mais? Flamengo. Quem que tem os melhores jogadores do Flamengo? É lógico que você vai tentar trazer um pouquinho dessa torcida, como em muitos momentos, em muitas convocações, até mais antigas, aí o Zé pode lembrar disso, o Sormani também, você levava atletas pelo clamor popular também, porque a torcida pedia. A seleção foi vaiada na Bahia porque não levou o Charles em 89 na pré-Copa América. Porque não tinha o Dodô naquela escalação. Com todo respeito a ele, que foi um grande centroavante. Claro. Responsável pelo título que o Atlético Mineiro conquistou em 71. Era um baita centroavante. Tinha jogador melhor que ele? Claro que tinha. O Toninho Guerreiro, por exemplo, era muito mais jogador do que ele. E não disputou a Copa de 70. Não jogou. Entendeu? As histórias que falam do Dario na seleção brasileira, exato, e eu lembro disso, porque eu tinha idade e vi a seleção jogar, era de que houve uma pressão por parte do governo da ditadura, que comandava o Brasil, para que o Zagallo convocasse o Dario. Era uma aberração o Dario na seleção? Não era. Mas ele tinha o nível dos demais jogadores que estavam lá? Não tinha. Ele jogaria no meu time? Jogaria. Mas o que eu estou confrontando aí é qualidade. Aquela seleção é tida como a melhor seleção de todos os tempos. De todas as Copas do Mundo. O Dario era um jogador que hoje jogaria fácil, faria muitos gols. Ele era um grande artilheiro. Foi campeão no Internacional, foi campeão no Atlético, foi campeão também com a seleção brasileira. Mas era um jogador que, para aquele momento, havia outros atletas no futebol brasileiro então deixa eu levantar uma questão aqui. E que não foram. Por isso que eu completo dizendo o seguinte. Pelo Tite, eu vou completar dizendo o seguinte. Pelo Tite,
se ele pudesse escolher, o Pedro seria o centroavante dele, então que é não aí tem que eu nenhuma quero chegar. justificativa hoje do Pedro na vaga do Gabriel. É aí que eu quero chegar. Ele pode. Porque a questão é o seguinte, então, Zé, quanto que o Gabigol é convocado por ser quem é dentro do Flamengo e quanto que é pelo futebol dele? Porque, da maneira, assim, eu acho que ele disso, tem... porque pra mim o Gabriel tem que ser convocado Eu acho que ele tem futebol pra estar na seleção. seleção. Só tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que ele só vai convocado pela mídia. Eu não tô falando. Tô dizendo que existe esse tipo de influência, sim. Falando assim, Fascani, quem que você prefere hoje na seleção? Pedro ou Gabriel? Tá. Mas o Gabriel, anos-luz, ele é o meu titular da seleção. Ele é o meu titular da seleção, pra deixar bem claro isso. Respira. Dá um pouquinho de água com Quer açúcar. uma água? Não, isso aqui é água. Produção, aguinha com Dá um açúcar jeito pro pro Fascani. Aguinha com açúcar, por favor. Chazinho de camomila, calma. Eu tomei. Não, então, é isso que eu quero entender, assim, o tanto que é o Traz um futebol, quanto que é o quatro queijos, futebol, quanto que é o pedacinho de Flamengo, 4 queijos aí pra mim, entendeu? por Porque favor. do jeito que está sendo colocado aqui, parece que o Gabigol não joga bola. Não, eu não acho, não. Eu acho que o Gabigol é chamado por aquilo que ele faz em campo. Por aquilo que ele faz em campo. Ele vem há 3 anos sendo artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores de novo. Eu acho que é o que ele faz em campo. Existe a questão do Flamengo. Coincidência, porque se o Gabigol estivesse no Corinthians, estivesse no Palmeiras e fazendo a mesma coisa, seria impossível de não convocar. Nós estamos falando aqui entre bola e comportamento. Sim. Bola, o Gabigol vai. Comportamento, ele errou. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou. E nós estamos vendo essa mudança desde a época da seleção. Porque quando ele foi convocado e depois deixou de ser convocado, porque de fato deve ter acontecido alguma coisa dentro do vestiário. Quando ele foi. Aconteceu? Eu acho que deve ter acontecido. Eu não posso ser leviano de falar. Não tem essa. Mas falando pela análise, por aquilo que foi. Porque de uma hora para outra ele deixar de ser convocado e outros jogadores que eram inferiores a ele ser convocado no lugar dele, é porque tem essa questão de conduta. E aí vai da análise de cada um. Se fosse assim, o Romário nunca seria convocado. Né? Um período fora, inclusive. Seria mas só que aquela história. Eu prefiro o cara que entra em campo e resolve o jogo para mim. Mas é difícil de lidar. Ou é mais fácil de você comandar? Tem duas coisas. É difícil difícil de lidar com o jogador. Aí você tira o jogador e é mais fácil de você comandar o grupo? Tem outras coisas, né, que são envolvidas além só da convocação. Porque você lidar com esse tipo de coisa. O Neymar, é fácil lidar com o Neymar? Como foram as atitudes e como foram as coisas feitas, né, em relação ao treinador e o Neymar durante esse período de seleção? Será que foram as atitudes corretas, perfeitas? Então você já tem o Neymar, que é um cara que você nunca sabe o que vai acontecer. Esse dele por trás é pior ainda. Sim, né? sim. E aí tá tudo sujeito. E aí não é só o Neymar agora, tem que fazer justiça, não é só o Neymar. Todos os jogadores que estiveram e que tiveram o status do Neymar sempre tiveram privilégios. Leva aqui, leva a família, leva isso, leva aquilo. É um mundo à parte. Quem convive com a seleção, está aqui o Pedro que conviveu com a seleção vários anos, sabe do que eu estou falando. Né, que existe essa questão das pessoas que têm um certo privilégio. Tem. E aí não é só caso de seleção. Em todos os clubes. Em todos os clubes que você vai lá na base, pega um menino que é considerado joia, esse menino com 10 anos até chegar no profissional, ele vai ser tratado de forma diferente. Isso não é culpa do Neymar. A gente precisa entender, ou culpa de quem é a estrela da seleção brasileira. Eles são tratados assim. O Gabigol errou, estou falando, né, por aquilo que aconteceu. Só que ele vem num processo de evolução. Ele vem num processo de entendimento. Será que é o perfeito ou não? Será que ele vai errar ou não? Não sei. Eu acho que ele está na seleção pela condição. E também porque alguns jogadores que estavam antes caíram de produção. Que é o Cebolinha, né? Porque era o Cebolinha. Né? O Firmino. E aí, peraí, eu preciso olhar ali. É o Flamengo. Mas o cara está arrebentando. Eu tenho que chamar. Eu posso aproveitar isso. Eu acho que esse tipo de... Eu acho que vai mais por esse lado. Deixa eu elevar sua moral aqui. Só o último exemplo, que a seleção, que a seleção não é, e para mim eu já cansei de falar isso, nós não temos os melhores, isso faz tempo. Um exemplo que eu sempre dou em relação às convocações. Nós tivemos o Tite no pré-Copa, com várias convocações, e ele precisava de um centroavante de referência. Nunca chamou. Sempre tratou com 9 falsos, isso, aquilo e tal. Faltando 2 jogos para a Copa do Mundo, ele convocou o William José, que nunca havia sido chamado. Se você convoca um jogador para testar, vai jogar um amistoso, vamos jogar com o William José. O William José não foi, nem jogar ele jogou.
Eu falo. É só algumas coisas. Convoca para treino. Para a gente poder entender como funciona a Olha seleção. aqui, a gente tem que andar, mas eu quero ler aqui umas mensagens para o Facincani. O Marcos Araújo diz assim, ó, perfeita observação de Facincani sobre a seleção e Flamengo. E o oportunismo da seleção em baixa, porque pelo Tite ele não convocaria o Gabigol. Aí eu acho curioso, porque a gente tem certeza de que, né, tá convocando o jogador do Flamengo, porque a torcida vai junto. Mas aí, Dani, eu vou colocar uma situação. O Tite falou alguma coisa? O Tite deveria ter falado alguma coisa sobre esse caso. Assim como não falou nada da relação com o Gabigol, pelo menos. Ele fala alguma coisa? É isso que eu queria saber. Mas é o que eu tô falando. Ele deveria ter falado alguma coisa. Ele deveria... mas eu não tenho que dar satisfação. Não é que você não tem que dar satisfação. O que foi falado sobre a pessoa de um jogador, né? Quanto aí a questão do Gabigol, não, eu acho que é o mínimo que o treinador chega e fala assim, olha... O que falaram, as pessoas estão equivocadas, não procede. É o mínimo, não precisa entrar em detalhes. Não precisa entrar em detalhes, até para evitar esse tipo de situação. E o próprio Gabigol mandando essa mensagem. E o Tite? E o Tite agora? Quer dizer, o Gabigol deu a resposta, mas e o Tite? Não dá a resposta para isso? É isso que para mim é o mais sério, entendeu? Perfeito. Para mim o mais sério é isso. A gente vai voltar a falar do Tite aqui, porque vai ter uma comparação. Há quem diga que o Silvinho está nesse caminho aí. Vitamina? Vamos ver se isso é bom ou se isso é ruim.